Bem, senhores, vocês já se perguntaram quem deu início à corrupção global e o porquê essa pessoa fez isso? E por corrupção global eu não me refiro apenas à lavagem de dinheiro, roubo de fundos públicos e coisas envolvendo politicagem. Eu te garanto que não é só uma falha humana que ocorreu e corrompeu um sistema inteiro, ou porque nós falhamos toda hora em escolher um governo decente e também nas escolhas das nossas vidas. Acontece que tudo já está em seu apogeu. E cabe a nós sermos homens cabais, senhores. E isso vai fazer muito sentido daqui pra frente. Mas é claro que antes da gente iniciar isso tudo, eu só gostaria de pedir pra você dar o like e se inscrever. Caso contrário, você vai perder os ensinamentos e os vídeos incríveis que estão pra sair daqui em diante. Mas é isso, senhores. Bora pro que interessa, porque pra gente entender tudo que eu vou dizer hoje, a gente vai precisar de um tempasso. Tudo já está em seu ponto mais alto. Ser uma pessoa cabal é o culminante. Hoje se quer mais para um sábio do que antigamente para sete. Nesse nosso tempo é preciso mais para lidar com um homem sozinho do que com todo um povo no passado. Senhores, primeiramente a gente precisa entender de onde veio a frase que eu citei. E ela é de um aforismo do livro Arte da Sabedoria do Baltazar Graça. E esse vídeo é o primeiro dessa série onde eu basicamente vou explicar os aforismos dele para que vocês possam aprender mais sobre filosofia. E nisso eu vou usar alguns assuntos da vida real para fazer vocês entenderem mais facilmente o que eu quero passar para vocês. Mas voltando à corrupção política e pessoal, que é o principal ponto desse vídeo. Não só a causa do sistema de corrupção político que a gente vê hoje no Brasil, mas também a degradação mental também é em parte culpa de nós e dos nossos antepassados, por eles não terem sido homens cabais e não terem permanecido em seu ponto mais alto. É só vocês pegarem o Brasil de referência. O nosso território é o mais rico do mundo em questão mineral e florestal. A gente tem as maiores plantações, o maior potencial econômico para sermos uma potência mundial, mas a gente não é essa potência mundial que os nossos recursos permitem a gente ser. Isso porque, por mais que o Brasil como um país esteja no seu apogeu, os homens que nele mandam não são cabais. Na verdade, eles pararam de ser cabais há muito tempo, lá em 1700, quando se renderam aos seus próprios desejos e insignificância em detrimento da esfacelação nacional. Então essa primeira parte ela é usada para reforçar o restante do aforismo, porque ser um homem cabal é alguém que saiba fazer a coisa certa em detrimento do certo. Esses sim se mantêm no poder, na sua glória. Esses sim alcançam o topo do mundo, pela sua prudência e pelo seu próprio coração. E partindo para a próxima parte, que eu acho interessantíssimo, é aquela parte que diz: hoje se quer mais para um sábio do que antigamente para sete. Nessa parte, dependendo de qual edição do livro você tenha, você pode entender duas coisas diferentes. E a primeira maneira de interpretar é que hoje é mais difícil você se tornar um sábio do que antigamente. E se pararmos para pensar, isso é uma verdade tremenda. Antigamente os tempos, por mais difíceis que eram, as bases da sociedade eram sólidas, tínhamos a família e a igreja. Então, para se tornar um sábio, bastava entender os homens e a natureza, para que assim se fosse considerado um sábio. Então era mais fácil. E por que hoje seriam mais difíceis? Isso deve por causa dos vícios que foram instaurados e também por causa da irradiação dos lados. Eu vou explicar isso. Eu farei isso no vídeo anterior, primeiramente sobre os vícios, e também naquele vídeo sobre a Bela e Belinha. Porque hoje nós temos muitas coisas para nos tirarmos do foco. Temos festas a todo lado, bailes funk, músicas que atiçam a nossa sexualidade, temos sites de pornografia e temos hoje amizades ambiciosas mais que antes, no sentido de tirar algo de você. Isso tudo pode te levar a vícios e hábitos que não existiam antigamente, como o hábito de consumismo, o que é um hábito da sociedade moderna. E sobre ideologia política, que eu falei agora há pouco, na verdade eu não sei se eu citei ideologia política exatamente, mas hoje a gente teve uma polarização muito grande. Hoje é Lula ou Bolsonaro, esquerda ou direita, então essa polarização só ajudou as pessoas a se dissolverem. Se vocês prestarem atenção, se vocês prestaram atenção nas corridas presidenciais que tiveram esse ano, vocês vão perceber que, por exemplo, os jornais eles colocavam o Nordeste como vermelho, simbolizando Lula, e alguns outros estados como azul, simbolizando Bolsonaro. Isso é uma estratégia para dividir o povo, para as pessoas terem ódio do Nordeste e as pessoas do Nordeste terem raiva daqui, do Sudeste ou até do Centro-Oeste, entenderam? Na verdade, se a gente fosse colocar isso na realidade, o mapa inteiro seria roxo, senhores, porque o Brasil é muito dividido, entendeu? Então isso é uma tática.
Mas bora desapegar um pouco disso. E vamos agora pro outro sentido que você pode entender dependendo da versão do livro. É o de lutar contra os sábios, como se a frase fosse exatamente assim: hoje se requer mais para derrotar um sábio do que antes para 7. E isso a gente usa de complemento pro sentido que eu expus anteriormente. Como hoje é mais difícil de ser sábio, logo esse cara se torna bem mais forte e inteligente. É basicamente isso. E a última frase desse aforismo é basicamente essa: nesse nosso tempo é preciso mais para lidar com o homem sozinho do que com todo um povo no passado. Essa última parte eu vou querer levar para dois lados opostos bem interessantes. E o primeiro é na questão de lidar com a opinião. Hoje as pessoas se alienam nas suas próprias opiniões e é difícil sair dessa alienação. E elas podem ficar nessa por um bom tempo, presas eternamente na sua própria ignorância, o que torna os homens de hoje mais difíceis de mudar e ajudar. Se você tentar explicar pra qualquer pessoa, que hoje o comunismo é algo completamente tosco e desprezível, sendo ela uma comunista, você só vai ganhar um inimigo, porque as pessoas só ligam para suas opiniões na maioria das vezes, não para as lógicas e para os argumentos que são válidos. Somente o homem cabal busca os outros lados da moeda, senhores. O homem inteligente, o homem alienado, ele só vai querer prestar atenção na opinião dele, e nunca procurar outras. E a segunda é sobre lidar com homens sábios. Por sofrerem mais e por terem chegado mais dificilmente à sabedoria, eles facilmente se mantêm depois. É complicado lidar com um homem hoje, porque são mais vívidos também. Por essas e outras, se torna bastante complicado derrotá-los e detê-los. Essa parte é até curta, na verdade, sem muito o que falar. E bem, senhores, eu agradeço muito por terem visto o vídeo até aqui, deu um trabalhaço pra fazer e pra editar, então eu peço o seu like aqui pra você ficar por dentro desse e de mais outros vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, muito obrigado e tchau.